Salve Maria, boa noite, povo amado de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Aquela perguntinha básica de sempre, o áudio, como é que tá aí para vocês o áudio? Está tudo ok? Quem puder me falar aí nos comentários. César, salve Maria, do Rio de Janeiro, né? Amém. Crispim de Maria, boa noite, meu irmão. Nunes, Hélio, o povo aqui de Filadélfia, amém. Um abraço, pessoal da Filadélfia, né? Saudade de vocês. Com essa pandemia, a gente nem foi aí esse ano, hein? Amém. O pessoal falou que o áudio tá ok, né? Amém, povo. Boa noite, então, né? Sejam aí todos muito bem-vindos. Vocês estão chegando agora. O pessoal já falou que o áudio tá ok. Pois é, Nunes, nós também temos saudade, viu? De vocês daí, né? Crispim tá dizendo, reza pela minha vocação. Passou, né? Morei 2 anos na comunidade Combatentes na Fé. Amém. Vamos rezar sim. Salve Maria, João. Pessoal de Vitória da Conquista. Amém. Então vamos iniciar a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria Santíssima, nossa querida Mãe, nós entregamos e consagramos à Senhora esta live e que ela possa gerar em nossos corações frutos de santidade, que possamos crescer na nossa devoção para com a Senhora e que possamos também crescer no amor para com a Senhora através desta live de hoje, onde iremos aprender a importância da Senhora em nossas vidas e no cristianismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria que hoje nós queremos falar de um tema importante. O tema de hoje é o papel de Nossa Senhora, o papel especial de Nossa Senhora no cristianismo, né? Então nós vamos meditar um pouco sobre isso, para que fique claro para nós nesta noite que Nossa Senhora ela tem um papel fundamental na história de todo o cristianismo, na história da salvação. Quando nós conseguimos enxergar isto, que nós iremos tratar hoje aqui à noite, nessa hora, nós conseguimos entender por que a Igreja Católica então venera Nossa Senhora com culto especial. Por que nós damos à Virgem Maria louvores, gratidão a ela? Por que nos devotamos à Virgem Maria? Por que nos consagramos à Virgem Maria? Estas respostas elas podem ser respondidas a partir do assunto que nós vamos falar hoje. Porque quando nós entendemos qual foi a função, o papel que Nossa Senhora tem no cristianismo, na história da salvação, aí nós iremos conseguir entender como os santos falaram, como por exemplo São Luís, lá no início do tratado, o que ele diz? De Maria nunca satis, isto é, ainda não se louvou, serviu, amou e exaltou Nossa Senhora como ela merece. Todo louvor que nós damos à Virgem Maria ainda é pouco perto do que ela merece. Por isso que Santo Agostinho e outros santos vão dizer que por mais que
se o corpo fosse feito somente de um membro, isto é, língua, seria insuficiente para louvar e exaltar a Mãe de Deus. Seria insuficiente para falar de Nossa Senhora. Né? Então, quando nós olhamos estas expressões dos santos, no primeiro momento ela pode nos parecer uma certa exagero, não? Mas, de fato, não é. Quando nós vemos a importância de Nossa Senhora no cristianismo. Então vamos lá, qual seria esta importância de Nossa Senhora no cristianismo? Bom, o cristianismo vem de Cristo, né? O cristianismo então surge a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo quis entrar no mundo por meio de Nossa Senhora. Então ele quis que a Virgem Maria fosse a sua mãe. Ele quis ser gerado no ventre dela, ele quis ser formado no ventre dela, ele quis morar no ventre dela durante 9 meses. Ele quis, tá, gente? Quando nós falamos ele quis, é isso mesmo, ele quis. Porque para Deus nada é impossível. Então, se ele quisesse ter vindo ao mundo sem ser por meio de Nossa Senhora, ele poderia ter vindo? Sim, poderia. Porque Deus tudo pode e porque para Deus nada é impossível. Porém, Deus, ele quis ter uma mãe. Ele quis se unir a nós por meio dela. Por isso que eu gosto da expressão de São Luís, que ele fala bem assim: se houvesse um caminho mais perfeito para Deus se unir a nós, sem ser pela via do qual ele veio a nós, que é a Virgem Maria, ele teria escolhido. Porque tudo que Deus faz, ele faz com perfeição. E ele veio a nós por meio de quem? Dela. Por esse meio perfeito, né? Que é a Virgem Maria. Exatamente porque esta é a via perfeita, do qual Cristo veio a nós e se uniu a nós, e é também esta via perfeita pelo qual nós também devemos nos unir a Deus, né? Então, vamos tentar explicar de maneira mais clara a importância dela em nossa vida e em toda a história do cristianismo, né? Como, por exemplo, quando nós olhamos como o pecado entrou no mundo. É bonito a gente ver, por exemplo, os santos padres falando que as duas cabeças da humanidade que pecaram, exatamente quem? Adão e Eva. Eva desobedece a Deus. E desobedecendo a Deus, o pecado entra no mundo. Quando a gente olha São Paulo dizendo que o primeiro que pecou, que transgrediu a lei, foi Eva e não Adão, a gente pode olhar isso, né? Principalmente quem tem um pensamento muito feminista, pode dizer, nossa, São Paulo era machista, jogou toda a culpa em Eva. Mas é interessante São Paulo colocar isto, porque a Mariologia, que é o estudo a respeito de Nossa Senhora, nos ensina que assim como o pecado começou em Eva e foi consumada em Adão, assim a salvação começa com a Virgem Maria e é consumado com o novo Adão, que é Jesus Cristo. Então perceba, as duas cabeças da humanidade, Eva e Adão, desobedeceram a Deus e colabora para que o pecado, para que a morte entre no mundo, uma vez São Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então a morte entra no mundo pelo pecado de Adão e Eva. Só que a Virgem Maria, ela é considerada pelos santos padres e pela igreja, ela é considerada a nova Eva, né? Ela é considerada a nova Eva. Deus abençoe, irmã, pela doação, viu? E aí, aqui nós vamos conseguir enxergar a importância dela. Uma mulher, então, colabora para a morte. Uma mulher colabora para que o pecado entre no mundo. Agora, uma outra mulher colabora para que a salvação entrasse no mundo. Então, a Virgem Maria, ela é o contrário de Eva. Além dela ser a nova Eva, ela é o contrário de Eva. Por isso, Santo Irineu, no século III, já dizia, né, que o nó que Eva atou pela sua incredulidade foi desatada pela fé de Nossa Senhora. Então, o que o demônio faz? O demônio anuncia Eva, dizendo que se ela comesse do fruto proibido, os olhos dela se abririam e ela seria como Deus.
E ela então escuta aquela saudação, aquela anunciação, e ela vai dar o consentimento dela. E dando o consentimento dela, não bastava somente ela ter pecado, ela induz também Adão a pecar. E aí ela oferece para Adão o fruto proibido. Então o fruto que Eva dá para Adão gera a morte e o pecado para a humanidade. Mas o fruto que a nova Eva, que a Virgem Maria, dá para a humanidade, nos trouxe salvação. Porque quem é o fruto de Nossa Senhora? Nós rezamos em cada Ave Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, com a importância de Nossa Senhora. Perceba que a Virgem Maria não é uma mulher qualquer. O que diz também em Mateus capítulo 7, versículo 16? A árvore é conhecida pelos seus frutos. E não pode uma árvore má produzir um bom fruto. Se a árvore é conhecida pelo fruto, gente, quem é o fruto desta árvore bendita, que é Nossa Senhora? É exatamente Jesus Cristo. Qual outra árvore produziu um fruto tão extraordinário de um Deus que se torna homem no seio dela, sem deixar de ser Deus? E assim, então, a salvação entra no mundo. E aí Nossa Senhora, por isso que os santos vão dizer, uma mulher colabora para a morte, uma outra mulher colabora com a vida. Por meio de Eva, o pecado entra no mundo. Por meio da nova Eva, a salvação, que é o próprio Cristo, entra no mundo. E aí é interessante o papel, né? Porque Eva, no Antigo Testamento, ela induz Adão a pecar. E quando a gente vê, por exemplo, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, a nova Eva induzindo o novo Adão, não a pecar, mas a realizar o primeiro milagre. Quando ela olha para aquele casal e diz assim, eles não têm mais vinho. Né? Nosso Senhor vai dizer, mulher, isto compete a nós, a minha hora ainda não chegou. A Virgem Maria olha para o servente e vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser. É o contrário, Nossa Senhora, né? Então, a Virgem Maria, por isso que ela é esta mulher extraordinária. Por isso que ela é esta mulher bendita, do qual nós louvamos, exaltamos e damos a ela um culto especial de devoção, que a igreja chama de culto de hiperdulia. Hiper quer dizer super, dulia no grego significa veneração, que nós damos a ela uma super veneração. Exatamente por quê? Porque temos a consciência da importância de Nossa Senhora no cristianismo, da importância de Nossa Senhora na história da salvação. Por exemplo, né? Olha a importância dela na história da salvação. A gente lê na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, está escrito assim: Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Vós não quiseste sacrifício nem holocausto, porém formaste-me um corpo. Esse texto que eu estou citando está dentro de um contexto que não seria mais, gente, pelo sacrifício dos animais, pela aspersão do sangue dos animais, como na antiga lei, que nós teríamos os pecados perdoados e que seríamos salvos. Agora, não é mais a aliança que Deus fez com Moisés, mas agora é a nova aliança. O sangue da nova e eterna aliança. Né? A nova aliança que foi feita no quê? No sangue. No sacrifício daquele que é o verdadeiro Cordeiro sem mancha. Daquele que realmente veio para tirar os nossos pecados, para aquele que realmente veio para nos salvar. Então Jesus está dizendo, vós não quisestes sacrifício nem holocausto. Aquele sacrifício já não agradava mais o coração de Deus. Porém, formaste-me um corpo. E onde esse corpo de Jesus foi formado, gente? O corpo de Jesus foi formado no ventre de Nossa Senhora. E por isso que o corpo de Cristo, na teologia nós falamos sobre a economia. A economia é tudo aquilo que se fala do mistério da salvação, a economia da salvação, né? Então perceba, o corpo de Cristo, na história da salvação, ele é extremamente importante. Extremamente importante, né? Aqui só tem profetas, amém, né? Por que que o corpo de Cristo é extremamente importante? Porque o corpo de Cristo é o instrumento, nós poderíamos assim dizer, a matéria
pelo qual Deus se utilizou para nos salvar. O que nos salva? O corpo e o sangue, que Deus, como ele fala, né? Vós, porém, não quiseste sacrifício nem holocausto, porém formaste-me um corpo. E esse corpo que foi formado no ventre da Virgem Maria, essa carne, esse sangue, né, que foi oferecido no madeiro da cruz, é o que nos salva. É o que nos traz redenção. Por isso eu falo que Nossa Senhora, ela colabora na história da salvação como ninguém. É por isso que o Papa São João Paulo II, ao escrever uma encíclica chamada Redemptoris Mater, que significa Mãe do Redentor, logo no número 1 da encíclica, ele vai dizer que Nossa Senhora tem um lugar bem preciso na história da salvação. Por quê? Porque ela colabora, ela coopera para a salvação. É tão bonito a gente ver, por exemplo, Santo Agostinho fala assim, Deus nos criou sem nós, mas não quer nos salvar sem nós. Ou seja, sem a nossa participação, gente. Só existe um momento em que Deus não usa o homem, quando Deus cria o mundo. Deus cria o mundo. Depois que Deus cria o homem, Deus quer que o homem, a mulher, o ser humano criado, a sua imagem e semelhança, se torna participante, né, daquilo que é a obra de Deus. Então, por exemplo, Deus poderia muito bem fazer do que daquelas talhas, mesmo que tivesse vazia, brotasse água ou diretamente o vinho, porque para Deus nada é impossível. Porém, Deus quis a participação dos humanos, de nós, né? Deus quer que nós colaboramos com Ele. Ele quer a nossa participação naquilo que são os mistérios da salvação, né? Então, ou seja, Deus nos criou sem nós, mas não quer nos salvar sem nós, diz Santo Agostinho. E um de nós que mais colaborou para a salvação, né, que nós podemos colocar aqui em cima da frase de Santo Agostinho, que Deus nos cria sem nós, mas não quer salvar sem nós, sem a nossa participação, e quem mais participou, um de nós que mais participou, foi a Virgem Maria. Criatura humana, como nós, não é uma deusa, lógico, nunca teve pecado, foi concebida sem o pecado, então ela vai colaborando, como Hélio Maria, dando a Cristo os instrumentos pelos quais ele nos salvaria, a carne e o sangue. Que segundo Santo Agostinho e outros santos, o sangue de Cristo e a carne de Cristo era do mesmo sangue e da mesma carne de Nossa Senhora. Entende como ela colabora na história da salvação? Isso é extremamente perfeito. Por quê? Porque isso vai abrindo os nossos olhos e começa a nos mostrar a importância de Nossa Senhora. Por quê? Aí vai dizer os santos, né? Que assim, como é que os santos usam um termo chamado recapitulação. De modo especial é Santo Irineu. Deus recapitulou. O que houve na queda haverá na história da salvação. Então, o que houve na queda? Ô Edivânia, me procura depois no direct, tá? Que aí eu converso contigo sobre a camiseta, né, da comunidade, tá bom? Você me procura no direct, que aí a gente conversa sobre a venda das camisetas, né? Então, o que houve na queda, gente? Na queda houve um anjo, porque Lúcifer é um anjo, que anuncia uma virgem. Eva, ali era virgem, né? Até o capítulo 3. Adão conheceu Eva no capítulo 4. E esta virgem vai ouvir aquela anunciação e ela vai dar o seu consentimento. E dando o seu consentimento, ela gera a morte na humanidade. E houve um homem também que desobedeceu a Deus. Houve uma árvore onde esta mesma mulher toma do fruto proibido desta árvore. E o que houve então na história da salvação? Deus recapitula o que houve na queda, haverá na salvação. Na história da salvação houve também um anjo, o arcanjo Gabriel. Houve também uma virgem, Nossa Senhora. Houve também um homem que foi obediente a Deus até morte e morte de cruz, que é o novo Adão, Jesus Cristo. E por onde ele nos salvou? Pela árvore bendita da cruz.
ou seja, o madeiro da cruz onde o Senhor oferece o seu sacrifício. Então é muito bonito quando nós começamos a estudar isto, a forma com que Deus foi salvando o gênero humano. É tão bonito ver a igreja falando que em Jesus Cristo, na humanidade de Cristo, por que ele quis assumir a nossa humanidade? Por que Deus quis se tornar um como nós em tudo, exceto no pecado? Por que ele quis isso, né? Por que ele quis se tornar homem? Para nos salvar, gente. Para nos dar vida e vida em abundância. E repito, e ele se torna um como nós em tudo, exceto no pecado, no ventre de Nossa Senhora. No ventre dela. E aí isso é tão extraordinário, né? Porque a gente vai ver, ó, nessa questão ainda de que ali Jesus assume a nossa carne. Na tradução da Ave Maria está escrito assim, lá em Gálatas 4, versículo 4. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher. Está na tradução da Ave Maria. Achei tão bonito quando eu tive a oportunidade de ir num retiro dos franciscanos da Imaculada. Na época era o padre João Paulo Maria, hoje é padre Júlio, né? Ele nos explicava que no original, no grego, não está escrito chegando à plenitude dos tempos, Deus nasceu, não está escrito nasceu de uma mulher, mas está escrito assim, chegando à plenitude dos tempos, Deus, né, foi feito de uma mulher, feito, né? Por quê? Para dizer realmente que Jesus Cristo, ele herdou esta natureza humana. Ele herdou de Nossa Senhora carne e sangue, que depois vai oferecer no madeiro da cruz para a nossa salvação. Então, o que eu quero que vocês entendam, no primeiro momento qual é o papel, Hélio, Maria, especial de Nossa Senhora no cristianismo? Esse. Da salvação. E aí uma coisa que eu ia falar, que eu já ia esquecendo, é tão bonita, a igreja fala que em Jesus Cristo, quando ele assume a natureza humana, houve a restauração, gente, da humanidade. Houve meio que uma recriação da humanidade, né? Por isso eu gosto do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é diferente dos evangelhos sinóticos, né? Quais são os evangelhos sinóticos? Lucas, Marcos e Mateus. Você pode ver que tem coisas que se repetem nesses três evangelhos. E o Evangelho de São Lucas é diferente. O Evangelho de São Lucas, nós lemos ele em momentos de solenidade. Já perceberam isso? E o Evangelho de São Lucas nos mostra claramente que em Jesus Cristo a humanidade foi restaurada, que em Jesus Cristo a humanidade foi recriada. Como, por exemplo, como é que começa o livro da criação, lá em Gênesis, a história da criação? Como é que começa? No princípio, né? Que bom, fico feliz vocês que gostam, né? Hélio, no final você pode indicar nome de livro? Posso sim. Como é que começa lá no livro de Gênesis? Gênesis significa origem. Na história da criação, no princípio era o verbo. Verbo significa palavra, né? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Deus abençoe, Tiago. Grazi, seja bem-vinda. Mas guarda isso. No princípio era o verbo. Como é que São João começa o evangelho dele? No princípio. Perdão, você vê que eu já estou até confundindo, né? Perdão, vamos lá. Gênesis, no princípio, Deus fez o céu e a terra, né? E como é que é São João, que eu estava aqui me confundindo? No princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Então, ou seja, São João usa a mesma expressão lá do Antigo Testamento, no princípio. Para que isso, Hélio? Para nos mostrar que, de fato, em Jesus Cristo,
houve a recriação da humanidade. Houve a recriação da humanidade, né? E vou até pegar o texto aqui porque tem outros detalhes importantes. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada foi feito. Tudo foi feito por ele como, né? Quando Deus ia criar as coisas, qual era a palavra que saía, o verbo que saía, a palavra que saía da boca de Deus? Deus queria, sei lá, criar as estrelas. O que Deus disse? Faça-se as estrelas. Faça-se o sol. Não era? Faça-se a lua. Olha, vamos entender a recriação da humanidade em Cristo. Qual a resposta da Virgem Maria para os anjos, para o anjo? Quem me acompanha aqui mais tempo já viu eu falando sobre isso. Qual a resposta da Virgem Maria para o anjo? Escreve aí no comentário aí, quem sabe. O que ela disse para o anjo? Ela disse sim? O que ela disse, né? Nossa Senhora disse para o anjo: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Segundo o verbo, né? Segundo a palavra. Essa mesma palavra que é o próprio Cristo. Por isso um documento fala, né? De venerar a palavra. Porque a palavra para nós, já dizia o Papa Emérito Bento XVI, né? O Papa Emérito Bento XVI diz assim: nós não somos o livro, gente. Nós não somos a religião do livro, tá? Aqui, o nome mais correto seria o quê? Sagradas Escrituras, que nela sim contém a palavra de Deus. Mas num documento chamado Dei Verbo, palavra de Deus para nós é o próprio Cristo encarnado. E Santo Agostinho fala que Nossa Senhora, antes de conceber a palavra no seu ventre, ela primeiro concebeu a palavra na sua alma. Então, por isso ela vai dizer: faça-se em mim, segundo a tua palavra, né? E aí Santo Tomás de Vila Nova vai dizer: com faça-se, Deus criou o mundo, mas com faça-se da Virgem Maria, um Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Então ficou claro que em Jesus Cristo existe o que? A recriação, a restauração, a recriação da humanidade. E isso se torna possível a partir da colaboração de quem? Dela. Então uma mulher lá atrás vai dizer para o demônio: faça-se em mim segundo a tua palavra. E gerou a morte, o pecado. Mas uma outra mulher agora, a Virgem Maria, vai dizer ao arcanjo Gabriel: faça-se em mim segundo a tua palavra, e vai gerar a salvação para nós. E vai nos trazer o Redentor. Aí eu te pergunto, olha só, né? A gente tem aqui já quanto tempo de live, né? A gente tem mais ou menos aí uns 28 minutos, que eu comecei uns 2 minutos atrasado. Tá entendendo que louvar Nossa Senhora ainda é pouco? Tá ficando claro por que a igreja dá um culto especial de devoção à Virgem Maria? Tá entendendo por que nós amamos, não adoramos, mas amamos e veneramos a Mãe de Deus? Gente, vamos ser claros aqui entre nós. Quando alguém faz um bem para nós, nós não temos para com aquela pessoa uma gratidão? Sim ou não? Demora um pouco, né? Eu vou falando aqui, eu acho que vai chegando meio atrasado aí, né? Aí os comentários até demoram um pouco. Mas, sim ou não? Quando alguém nos faz um bem, nos ajuda em algo, nós temos para com essa pessoa o quê? Gratidão. E por que com a Virgem Maria seria diferente?
Se por ela aconteceu o maior bem da nossa vida, que foi um Deus se tornar homem sem deixar de ser Deus para nos salvar. Vocês têm noção do que é isso? Se a gente tiver a graça de ser salvo, meu povo, ao chegar no céu, nós vamos nos deparar com um Deus que é um como nós, que tem corpo como nós. Vocês têm noção do que é isso? Deus se torna um como nós. Em tudo, repito, exceto no pecado. E isso se dá onde? No ventre da mãe de Deus. Então, como que eu não vou ter gratidão para com Nossa Senhora? Ser escravo de amor dela é pouco. Se eu viver até 100 anos e a gente rezar o rosário todos os dias, é pouco. Cantar ofício a ela todos os sábados é pouco. Entende? Por isso é profético. Lucas 1, 48. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Todas. Quantas gerações passadas não proclamou que ela era bem-aventurada? Estas gerações já passaram, se Deus quiser, estão na glória com ela. E hoje nós estamos aqui. E nós iremos passar e outras gerações estarão aqui dizendo que Nossa Senhora é bem-aventurada. Por isso que o louvor a ela deve permanecer até os finais dos tempos, e digo mais, e ainda permanece na glória eterna. Os santos falam que os anjos, São Boaventura mesmo é um dos que fala isso, que os anjos dia e noite louvam a Virgem Maria no céu. Então o louvor a ela mesmo não se encerra aqui, somente nesse tempo, né? Não é um louvor, uma devoção somente, vamos dizer assim, temporal, né? Ligada a esse tempo, mas atemporal, eterna. O louvor à Virgem Maria, como os bem-aventurados, aqueles que estão no céu, os anjos louvam Nossa Senhora, né? Verdade, ai de nós se não fosse, né? O sim da Virgem Maria, o faça-se de Nossa Senhora. Então estão conseguindo entender a importância dela no cristianismo? Mesmo para os filhos rebeldes dela. Quem são os filhos rebeldes dela? São os irmãos protestantes que não querem tê-la como mãe. Ah, eu não sou filho. É sim. Queira você ou não queira, você é filho dela. E ela te ama. Te ama. Mesmo que você não quer. Um filho fala assim, um filho briga com a mãe e fala, não tem mais mãe não. Ele tem mãe. Mesmo que ele não queira. E aquela mãe continua amando o filho, mesmo que ele não aceite o amor dela. A mesma coisa é a bem-aventurada Virgem Maria. A mesma coisa é Nossa Senhora. Então, se um irmão protestante pode chorar dizendo que tem Deus, graças ao faça-se de Nossa Senhora. Graças ao sim dela. Nós temos este contato com Emmanuel, que é o Deus conosco. E quando eu falo de Emmanuel, sabe o que eu lembrei aqui? Nessa profecia de Isaías, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Tem gente que diz assim, não, mas ali foi um outro Emmanuel que nasceu, lá do Antigo Testamento. Gente, quem interpreta isto em relação a Nossa Senhora, não sei se vocês já perceberam, foi o próprio anjo. Então, será que o anjo está errado em fazer essa interpretação na pessoa da Virgem Maria? Né? Eu mesmo, quando eu estudei teologia, eu vi essas falas. Mas olha aqui, ó, por exemplo, Mateus capítulo 1. Vamos pegar aqui, deixa eu ver, a partir do momento 20, ó,
Mateus capítulo 1, versículo 20, olha. Enquanto assim pensava, né, São José pensava em deixar Nossa Senhora, rejeitá-la secretamente. Então, enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse. O que o anjo disse? O anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber. Eu vou falar Maria Santíssima, tá? Que eu não gosto muito de citar somente Maria, né? Tá bom? José, filho de Davi, não temas receber Maria Santíssima por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E continua o anjo: ela dará à luz um menino, a quem porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pela boca pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Então veja, né, o próprio evangelista colocando aqui, então não é uma interpretação errada. E aí vem um fato bonito que eu quero falar para vocês. O servo de Deus, o Padre Júlio Maria, Maria é minha vizinha, né? A Virgem Maria a gente tem que falar como um filho, né? Que ama a mãe, que é louco, apaixonado de amor pela mãe, que trata a mãe de maneira carinhosa. Então, assim, é muito importante isso, tá, gente? A maneira com que a gente fala. Por quê? Já dizia Nosso Senhor, a boca fala do que o coração está cheio. Então, realmente, alguém que está com o coração cheio de amor, transbordando de amor a Nossa Senhora, você não vai ver essas pessoas falando a Maria. É feio isso, né? Eu mesmo tenho uma certa dificuldade em relação a isso, né? Mas vocês vão ver as pessoas falando que é a Virgem Maria, Nossa Senhora, Rainha do Coração. São Luís gostava de falar, e eu copio muito isso dele, né? É a nossa amada princesa, e por aí vai. A mesma coisa em relação a Jesus Cristo, né? Eu particularmente, nossa, eu fico tão triste com essas músicas que chama Deus de você, sabe? Você pode ser tanta gente, não é assim que se deve falar de Deus. O santo chamava de meu amado, né? E de tantas outras coisas. Então, assim, é muito importante isso, né? Essa maneira, essa forma da gente falar. Eu fiz um curso de teologia e minha professora falou que as graças não passam pelas mãos da Santa Virgem Maria. Pois é. Pega o Pio XII, o que o Papa Pio XII fala? O que o Papa Pio X fala? Que todas as graças vêm do céu, passa pelas mãos da Virgem Maria. Um São Luís fala isso, né? Um Santo Afonso Maria de Ligório e tantos outros, né? Aí agora surge esse povo, né? Que infelizmente começa a falar essas questões, né? Que não é bem assim, enfim, né? Então é isso, meu povo, né? E aí, só voltando aqui, o Padre Júlio Maria, já ia esquecendo de concluir, ele fala que quando houve essa profecia de que por meio de uma virgem, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, entraria no mundo, então a Virgem Maria passou a ser a expectativa do povo. E aqui eu quero usar uma coisa que um frei que nós tínhamos aqui na paróquia, que agora está no lado Penorte, em Brasília, Frei Eusébio, nunca vou esquecer, um dia ele disse isso numa missa, era até uns dias antes do Natal, né? ali na preparação ali para o Natal. Ele dizia que quando uma mulher está grávida e ainda não se sabe se aquela criança vai ser um menino, uma menina, qual vai ser a cor dos olhos, né? Não se sabe.
Então, enquanto não se vê a criança, os olhos se voltam para quem? Para a mãe. Então, estou tentando explicar de maneira simples na fala do Frei o que quer dizer o servo de Deus, o Padre Júlio Maria. Que quando houve a anunciação, né? Passa ou não as bodas de Caná, passou pelas... Depois nós podemos comentar um pouco, né? Sobre essa questão das bodas de Caná. Passou pelas mãos de Nossa Senhora, né? Com certeza, pelo poder da intercessão dela, né? Então, ou seja, quando no Antigo Testamento ali se falar que por uma virgem entraria o Messias, o Emanuel, Deus conosco, então a expectativa passou para quem? Para essa virgem. Quem é essa virgem? Quem é essa mulher? Então o povo passou a desejar esta mulher. Por quê? Porque por meio dela, o Emanuel, o Deus conosco, dela nasceria. Deus estaria conosco. Deus seria um Deus, não que não fosse, né? Mas de uma maneira concreta, assumindo a nossa forma humana. Então a expectativa passa a ser a mulher. Então, assim como uma mulher quando está grávida e não se sabe qual é a criança, não se vê a criança, os olhos se voltam para a mãe. Então os olhos também se voltam para a Virgem Maria. Não é bonito isso, gente? Isso vai nos mostrando então que de fato, gente, Nossa Senhora tem uma expressão na carta aos Hebreus, é lá no capítulo 11, no finalzinho, quando vai falando da fé de Abraão, dos profetas, né? E aí se fala, homens dos quais o mundo não era digno. Eu gosto de usar esse termo muito para Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é a mulher pelo qual o mundo não era digno. Não somos dignos de ter a Virgem Maria como mãe. Entende? Por quê? Por causa disto que nós estamos falando. Pelo fato dela ser a mãe de Deus, pelo fato dela colaborar na história da salvação, da importância dela no cristianismo, da importância dela na nossa vida. Porque por ela veio o Salvador. Acho que ficou muito claro já isso, né? Nessa altura aqui da live, né? Esse momento que nós estamos falando, já ficou muito claro isso para nós, da importância dela. Então o povo passava a desejar Nossa Senhora. E isso também tem que estar hoje no nosso coração. Eu desejo a Virgem Maria. Eu desejo ser da Virgem Maria. É isso que eu quero dizer. Eu desejo me consagrar a Nossa Senhora. Eu desejo ser filho. Eu desejo ser formado por ela. Eu desejo habitar na casa dela, porque é aquilo que vai dizer São Luís, né? São Luís vai dizer assim: feliz o homem que habita na casa de Nossa Senhora, do qual Cristo foi o primeiro que habitou nesta casa, né? Então é isso. Nessa questão da expectativa, ó, cabe muito bem aqui a fala do Paulo. O comentário dele aqui, ó, de São Bernardo de Claraval. O mundo inteiro esperava a resposta da Virgem Maria. O mundo inteiro. É tão bonito, tem no ofício das leituras, né? Onde São Bernardo vai falando isso. Adão aguardava a resposta da Virgem Maria. Eva, do qual a Virgem Maria se tornou advogada de Eva, aguardava a resposta da Virgem Maria. Davi. Por quê? Porque isto é fé católica, né? E Santo Tomás de Aquino explica sobre isso. Então, antes da vinda de Cristo, não havia céu para nós. Não havia céu. Então, os profetas, os homens de Deus que morreram, não foram para o céu, permaneceram na mansão dos mortos. E aí, Cristo, ao morrer, vai na mansão dos mortos buscar o que é seu. E procura, diz São Bernardo, primeiro por Adão. E vem resgatando os seus. E é tão bonito, né? Falando da alegria, por exemplo, de Davi, né? Nossa Senhora também é da linhagem. A alegria de Davi, né? De saber que da linhagem dele o Salvador viria. A colaboração de Nossa Senhora para que a salvação entrasse no mundo.
Então, gente, isso é muito bonito que nós estamos colocando, né? Eu espero que eu esteja conseguindo, né, usar termos simples para que todos assim consigam entender o que nós estamos falando. Entende? Depois eu vou lendo os comentários, tá bom? Nós vamos ter um momento no final aí para me interagir um pouco com vocês, senão eu perco um pouco a linha do raciocínio, né? Tá bom? E aí, por que nós também ainda hoje devemos desejar ser da Virgem Maria? Porque a Virgem Maria continua gerando o Cristo. E gerando aonde, Hélio? Em nós. Sabe a apresentação do menino Jesus no templo? O servo de Deus, Padre Júlio Maria, dizia que glorioso São José e a Virgem Maria tinha uma missão de introduzir Cristo no templo. Então, quando Jesus foi apresentado no templo, era a missão de São José e da Virgem Maria introduzir o menino no templo. E diz Padre Júlio Maria, ainda hoje é missão do glorioso São José e de Nossa Senhora introduzir Jesus em um novo templo. Quem é esse novo templo? Eu e os senhores. Nós somos templos do Espírito Santo. Somos habitação, morada de Deus. Então, por isso que eu falo, Nossa Senhora continua gerando, né? E aí, tão maravilhosamente, agora tem surgido a consagração a São José. Eu até preciso fazer essa consagração a São José com urgência. Né? Qualquer dia vamos fazer uma live aqui sobre São José. Para a gente entender. Porque, gente, seria até da nossa parte, né? Uma contradição a gente amar tanto a Virgem Maria e esquecer de São José. Esquecer do glorioso São José. Então nós precisamos amar muito o glorioso São José. Até por causa da hierarquia dos cultos, né, que nós temos aí, que é primeiro Santíssima Trindade, a Virgem Maria, depois São José, depois os anjos e santos. Então São José precisa ser venerado, né? Primeiro Deus, com o culto de latria, que é adoração, depois a Virgem Maria e perdulia, que é superveneração, depois São José, que é protodulia, que proto significa primeiro e dulia veneração. Então, abaixo da Virgem Maria, o primeiro santo que deve ser amado e venerado é São José. E aí depois, meu povo, que vem Padre Pio, que vem Santa Teresinha, sabe? Que vem São Luís e que vem os outros santos. Então, se existe uma hierarquia dos cultos, isso nos mostra que a igreja está nos ensinando como que nós devemos viver a nossa fé, como que nós devemos prestar o nosso culto. Adoração a Deus, superveneração a Nossa Senhora, a São José e depois os outros, entende? Isso não é por acaso que existe uma hierarquia dos cultos, né? E eu mesmo, não estava nem aí para São José. Graças a Deus, de uns anos para cá, Nossa Senhora foi me incomodando. Por isso que os dois últimos filhos se chamam José. Um é José Benício e o outro José Augusto. Em honra a quem? Ao glorioso São José. Né? Já que eu entrei um pouco nesse assunto, olha, quando nasce o menino Jesus, São Pedro Julião fala, todo mundo fica preso no quê? Que Jesus nasceu no meio da pobreza. De fato, nasceu no meio da pobreza. Mas São Pedro Julião vai dizer que Jesus nasceu entre os dois maiores tesouros da humanidade. Quem são os dois maiores tesouros da humanidade? Ele dizia, a Virgem Maria e São José. Então, o que enalteceu, embelezou o nascimento de Cristo foi a Virgem e São José. Cristo nasceu entre os dois maiores tesouros da humanidade. Olha como isso é bonito, né?
citar isso aqui só para deixar um pouquinho de quero mais, para quando a gente for fazer uma live aqui sobre São José, tá? Então veja, ela tem esse papel de introduzir Jesus em nós, no templo, né? Que somos cada um de nós. E aí, meus irmãos, por isso, o diabo vai fazer de tudo, para que a gente se afaste de Nossa Senhora. Ah, Elia, eu vi um padre, eu vi um bispo, eu vi um coordenador falar mal a consagração. Falar que não devemos nos consagrar a Nossa Senhora. Primeira coisa, gente, vamos ter maturidade espiritual aqui, né? Eudes, que honra tê-lo aqui, meu irmão. Ô Eudes, estou te devendo uma live, hein? Né, que você tinha pedido lá, vamos marcar, tá bom? Primeira coisa, até para que isso não gere raiva, ódio em relação ao coordenador, leigo, se foi um religioso, se foi um sacerdote, se foi um bispo, não. O que diz São Paulo? A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Eu gosto de pensar assim, não é aquela pessoa que está falando isso. A minha luta não é contra ele. A nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Quem odeia Nossa Senhora é o demônio. Sempre que você ouvir alguma coisa que vai contra a devoção à Virgem Maria, não, saiba, aquilo ali vem do demônio. Aquela pessoa eu vou amar, mas aquilo ali não vem, aquilo ali vem do demônio. Então o demônio quer, meu povo, que a gente se afaste de Nossa Senhora, porque o demônio sabe muito bem do papel especial de Nossa Senhora, até como São Luís fala no tratado, né? A partir do parágrafo 49 do tratado, São Luís fala do papel especial de Nossa Senhora nos finais dos tempos. E aí São Luís fala que a salvação começa com ela e vai consumar. Por isso São Luís profetiza quando que a devoção à Virgem Maria deveria crescer. Ele diz, sobretudo, nos finais dos tempos. São Luís fala que nos finais dos tempos Nossa Senhora iria brilhar como jamais brilhou. Que nos finais dos tempos ela seria mais conhecida, amada e honrada. Gente, nós estamos vivendo a época em que mais se fala de Nossa Senhora. Eudes está aqui, Eudes foi junto com nós aí. Quantos anos lá atrás, né, a gente batia em Eudes? Nos músicos que não cantavam uma música para Nossa Senhora, gente. Se tivesse uma música para a Virgem Maria num CD, era muito. Quantas vezes, gente, anos atrás nós reclamamos disso? Irmão Trovão, o Diácono Cal, o Anderson, acho que até o próprio Eudes. Quantas vezes eu falei disso? E hoje, gente, existem CDs inteiros que são dedicados à Virgem Maria. Foi a época que mais começou a ter consagra-te, cenáculos, né? Parou agora um pouco por causa dessa questão dessa pandemia. Mas é uma época em que o povo, né? Que o povo mais se fala de Nossa Senhora. E isso não é por acaso. Por que isso não é por acaso? Veja, no número 1 do tratado, foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus Cristo, foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por meio dela que ele deve reinar. Veja, tem gente que tem uma cabeça tão protestantizada que diz assim, não, vocês têm que se afastar de Nossa Senhora porque vocês estão endeusando ela, porque ela está roubando o lugar de Deus. Gente, a Virgem Maria é necessária para que se concretize de maneira forte e eficaz o senhorio de Jesus. A Virgem Maria não toma o lugar de Deus, mas por ela, olha, foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e será por ela que ele reinará no mundo.
Então ela colabora no reinado de Cristo, em nossas almas, sobretudo, porque onde está o reino de Deus? O reino de Deus está no meio de vós. São Luís explica, né? No interior do homem. Então, quando eu tenho devoção à Virgem Maria, ela faz com que o Cristo reina em mim, no meu coração, na minha vida, na minha alma. Esquece essa conversa aí, nós somos testemunhas vivas disso, né? Nós estamos aqui, que já somos consagrados. O quanto a devoção à Virgem Maria nos levou a ser ainda mais de Deus, a nos apaixonar ainda mais por Deus. Rapaz, tem tanto homem de Deus aqui mesmo, hein? Dá até medo pregar para vocês, ó. Pregar não, né? A formação. Acabou minha água. Entende? E aí já nós podemos emendar aqui com o parágrafo 13 do tratado. O que diz São Luís no parágrafo 13 do tratado? Quando o reino de Jesus Cristo tomar o mundo, será uma consequência do reino da Virgem Maria. Então por que falamos tanto da Virgem Maria? É uma outra expressão de São Luís. Para que venha o reino de Cristo, venha o reino de Maria. Né? Então, ou seja, Jesus Cristo não é o sol da justiça, a Virgem Maria é a aurora. A aurora. A aurora que antecede, né? Que vem antes. Vem anunciando, trazendo o sol. Então, a mesma coisa, a primeira vinda gloriosa de São Luís, de Nosso Senhor, foi por meio da Virgem Maria, e a segunda vinda gloriosa também será por meio dela. Entende? Queria tanto poder me consagrar, mas infelizmente não posso, né? Olha, se você não pode se consagrar a Nossa Senhora pelo método São Luís, existem outros métodos, tá? Da milícia da Imaculada. Existe o método da aliança de amor, né? Da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Chânster. Existe o método da Legião de Maria e por aí vai. Vai buscando esses métodos, é também consagração a Nossa Senhora, né? Eu, particularmente, eu não gosto de desmerecer nenhum mérito, né? nenhum método, né? Eu, particularmente, né, gosto muito do método de São Luís, mas não fico falando que é o melhor, né? Uma época atrás mesmo, achei até uma coisa feia algumas pessoas que se consagraram pelo método de São Maximiliano, da milícia, dizia: nós estamos um grau acima dos escravos, porque a nossa consagração é melhor, é mais isso e aquilo. Não, se você se identificou com a de São Luís, amém. Se você se identifica com a de São Maximiliano, amém. Agora fica querendo pôr disputa. Nossa Senhora não quer isso, gente. Nossa Senhora quer que nós sejamos dela, independente do método que nós abraçamos de consagração. Pelo menos essa é a minha visão. Eu quero que todos se consagrem a Nossa Senhora, que seja pelo método São Luís, que seja pelo São Maximiliano, que seja, né, pelo da Mãe Rainha, que seja, enfim, até aquela consagração mesmo que brota do coração, que eu falo: ó, mãe, eu me consagro aqui, a Senhora, eu me entrego, né? Isso é o que importa, né? Que todos sejamos de Nossa Senhora, independente do método. Não é verdade? Pelo menos eu penso dessa forma, né? Tá bom? Então, se você deseja se consagrar pelo método São Luís, mas se hoje ainda não é possível, vai buscando esses outros métodos, entregando para Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai preparar, vai interceder, vai agir, vai providenciar, né, para que aquilo que te impede de se consagrar por esse método caia por terra e você consiga então fazer pelo método São Luís, se é um desejo do seu coração. Amém? Né? Então acho que é muito bom a gente colocar isso, porque todo esse negócio de disputa, gente, isso é vaidade. Isso é soberba, né? Aí já não é coisa de Nossa Senhora, aí já é coisa de Satanás, tá? A soberba é o pecado de Lúcifer. Lúcifer perdeu o céu por causa da soberba, né?
Por isso que a gente tem que lutar muito contra o pecado da soberba, gente. Porque assim como Lúcifer perdeu o céu, muitos de nós podemos perder o céu pela soberba também. E devemos então o quê? Buscar humildade. Né? São Francisco de Assis ganhou o céu pela humildade. O Frei Leão até teve uma visão de que São Francisco sentou no trono de Lúcifer. Então, o trono que Lúcifer perdeu pelo orgulho, São Francisco ganhou pela humildade. Ou aquilo como São Luís fala, né, no tratado, o que Lúcifer perdeu pelo orgulho, a Virgem Maria ganhou pela humildade. No sentido que de todo o louvor, de tudo aquilo que Nossa Senhora hoje recebe por nossa parte, né? Então fica essa dica aí, tá bom? Já que, né, eu li esse comentário aí sobre a consagração. Tá bom, minha irmã? Nossa Senhora te ama e vamos estar rezando por você para que aquilo que te impede de se consagrar a Nossa Senhora pelo médico São Luís caia por terra, se assim for o desejo do seu coração, tá bom? Meu povo, mas aí deu para entender um pouco esse papel especial de Nossa Senhora na história, no cristianismo, na história da salvação para nós? Aí eu te pergunto, nessa altura do campeonato, como diz o povo, eu te pergunto, e aí? Nossa Senhora é ou não é importante para nós? Por isso, o capítulo 1 do tratado começa com que título? Necessidade da devoção. Né? E aí o Beato José Alamano fala que a devoção a Nossa Senhora não é simplesmente aconselhável, mas é necessária. Não é somente aconselhável que sejamos devotos da Virgem Maria. Não, é mais do que aconselhável, gente, é necessidade. Necessidade por quê? Quando São Luís explica sobre isso, né? Quando São Luís explica sobre isso, ele fala o seguinte. Ele cita uma frase, por exemplo, de Santo Agostinho. Sendo o mundo indigno de receber Jesus Cristo diretamente da mão do Pai, ele deu a Nossa Senhora para que os homens recebessem das mãos dela. Aí, minha irmã, está a resposta. Como que lá na teologia te falaram que as graças não passam pelas mãos da Virgem Maria? E aí quando São Luís vai explicando isso, ele vai mostrando que a necessidade que nós temos dela. Porque nós, o mundo, nós éramos indignos de receber Jesus diretamente da mão do Pai. Então ele dá a Nossa Senhora para que nós pudéssemos receber dela. Olha aí a necessidade que nós temos da Virgem Maria. E aí São Luís vai desenrolando em todo o tratado que Deus fez dela o quê? Tesoureira, administradora dos bens de Deus, das graças de Deus. E que nenhuma graça vem do céu que não passe pelas mãos dela. Então, se nós queremos graças, recorrer àquela do qual o anjo diz que ela era a graça plena, que ela era a mulher plena, repleta da graça de Deus. Né? Se a maior graça que o mundo já recebeu é o próprio Cristo, diz, né, os santos, as outras graças também vêm pelas mãos dela. Né? Então, a devoção a ela, com esta fala, eu estou fundamentando o quê? Que não é, como diz o Beato José Alamano, somente aconselhável, mas que a devoção à Virgem Maria é necessária. Temos necessidade da devoção, né? De buscar a Jesus por meio dela. Né? Isso é uma coisa muito óbvia para nós, né? Exatamente por causa de toda essa importância que Nossa Senhora tem para nós. Até como o Ricardo, né, Ricardo? Que alegria tê-lo aqui também, está dizendo, Nossa Senhora é remédio para o mal dos nossos tempos. Né? Então, por isso que tem se falado tanto da Virgem Maria. A segunda vinda de Nosso Senhor se dará por meio dela.
Então, por isso, hoje, mais do que nunca, devemos voltar os olhos para ela. Assim como na primeira vinda, os olhos se voltou para a mulher, a expectativa era a virgem do qual Emanuel viria, hoje também, nos finais dos tempos, os olhos se voltam para esta mulher, do qual por ela o Emanuel virá de maneira definitiva. A sua segunda vinda gloriosa. Então, meus irmãos, olha, não te afaste de Nossa Senhora. Não deixa ninguém dizer que, sabe, ou se você escuta, não quer debater, não deixa que aquilo entre no teu coração. De que ela foi uma mulher qualquer, de que ela foi isso e aquilo. Sempre olhe isso como o quê? A fúria do demônio. O demônio não quer que nos consagramos à Virgem Maria. O demônio não quer que amemos a Virgem Maria. O demônio não quer que nos aproximamos de Nossa Senhora. Porque uma vez que estamos junto dela, próximo dela, sendo gerado por ela, formado nela, nós estamos praticamente com um pé no céu. A salvação nos é possível. Então nós devemos entender isto. Se o demônio odeia Nossa Senhora, quando eu entendi isso, que uma vez eu fui rezar numa casa, eu cheguei lá com um terço no braço, a mulher veio gritando, já quebrando meu terço. Foi que nem um dia eu e o Eudes pegamos umas bombas no Pará, rapaz do céu, a menina já foi quebrando meu rosário. Então quando eu vejo que quando eu vi que o demônio odeia Nossa Senhora, eu falei, agora que eu quero ser de Nossa Senhora. Agora que eu quero ser realmente da Virgem Maria. Né? Porque é aquilo que o Padre Paulo Ricardo dizia, o demônio ele serve como um termômetro. Então aquilo que odeia, aquilo que incomoda o demônio, é porque isto é certo. E nós devemos fazer isso, ele dizia, né? Entende? Então é isso, né? Eu queria agora também, nós já estamos aqui com quase 1h10 de live, né? Eu queria interagir um pouco com vocês, se vocês tiverem aí alguma pergunta, e se eu souber, lógico, eu estarei aqui também para estar falando um pouco. Mas eu creio que deu assim para entender, né? O que eu quis dizer em relação do papel, da importância dela, né? Desse papel especial, a importância dela na história da salvação. Em relação à indicação de livros, né? Que alguém tinha pedido. Gente, olha, eu sempre indico tratado, né? Tem uma aqui, peraí. Sempre indico tratado. Sempre indico Glórias de Maria, né? Eu sempre indico o do Padre Júlio Maria, que é O Porquê Amo Maria, esse é o nome do livro. Tem um outro dele que é muito bom, que é Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes. Existe também as 58 catequeses de São João Paulo II sobre Nossa Senhora, né? E existe uma infinidade de livros sobre a Virgem Maria, né? Tem um livro chamado A Mulher do Apocalipse, do professor Felipe Aquino, que é muito bom também, né? E tantos outros livros que tem, né, sobre Nossa Senhora, sobretudo os livros escritos pelos santos sobre a Virgem Maria. Podemos pegar o catecismo também, lá no índice, né, que se fala, tudo que se fala de Nossa Senhora você pode estudar ali no catecismo. Então nós temos muita fonte de estudos, né, sobre a Virgem Maria. Existe o dicionário Mariologia, uma coisa mais grande assim, né, mais densa. O do Funtonchim, O Primeiro Amor do Mundo, que é extraordinário. Eu ainda não tenho esse livro, eu preciso ter esse livro e ler com urgência, viu? Para que eu possa amar ainda mais Nossa Senhora. Todo mundo fala que esse livro é lindo, gente. Deixa eu ver aqui mais. Terminei uma live agora, quase não consegui concluir. A Mãe Maria Santíssima, onde ela chega, as coisas nunca ficam do mesmo jeito. Amém. Obrigado, Hélio. Amém. Muito bom, A Mulher do Apocalipse. Eu também gosto, viu? Eu gosto muito dos livros do professor Felipe Aquino, né?
A Fulton Sheen é perfeito, né? Eu tenho umas outras coisas dele aqui que eu li, né? Sobre a Santa Missa e o Calvário, algumas coisas de matrimônio, né? Que eu cheguei a ler. É fora do comum, né? Mais alguma coisa que vocês... Até por causa do horário também, né? Deixa eu ver aqui. Ali eu tenho tantos livros, gente, Nossa Senhora. Tem uma ali que é bom, aquele ali, ó, A Mãe do Redentor, do Garrigou Lagrange, também é muito bom, viu? Olha, é esse aí, Eudes, né? Eu tenho ele aqui. Ele é muito bom, cara. Esse livro é fenomenal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo avistar mais algum daqui, né? Ó, tem uma ali de Ana Catarina Eremich, também, de Nossa Senhora. Ah, gente, é muita coisa. Eu tenho um de São Bernardo de Claraval também sobre Nossa Senhora. Tem uma ali chamada, ó, Instruções Marianas, que também é ótimo, mas é uma linguagem mais teológica, né? Alguns são mais assim, dentro mesmo assim do estudo da Mariologia. Ah, gente, tem uma ali, ó, que eu até citei muita coisa dele na pregação que eu fiz na Canção Nova, quando eu falei de Nossa Senhora e Eucaristia. O nome do livro é Maria e a Eucaristia, é do Padre Júlio Maria também. É fenomenal esse livro, né? A gente aprende muita coisa belíssima ali, né? O Socorro da Virgem Maria, né? Esse eu não tenho. Mãe do Redentor. O Eudes está falando aqui. Então é isso, meu povo, né? Olha só, deixa eu ir dando aviso a vocês. Eu vou confirmar depois, mas sábado, até então, sábado, tem live no canal no YouTube às 10 horas da noite, tá bom? E aí na próxima terça, a gente vai ter live aqui novamente aqui no Instagram, tá bom? Então a gente sempre vai estar tendo assim, dia de sábado, lá no YouTube. Aí pode ser que tenha alguma mudança, né? Se eu tiver alguma viagem, alguma pregação para fazer, mas eu sempre vou estar avisando aqui pelo Instagram, tá bom? E as lives aqui dia de terça. Só que de vez em quando vai ter alteração. Por exemplo, dia 20 mesmo, que vai ser terça, vai ser aniversário do meu irmão, então a gente vai ver, né, se ele vai estar vindo para cá ou não. Então provavelmente nesse dia pode ser que não tenha, entendeu? A live, né? O Fábio fala do Segredo de Maria, né? Que é uma espécie, se for o mesmo que eu estou pensando, é como se fosse um pequeno resumo do tratado, né? Existe o Segredo do Rosário, né? Também do próprio São Luís. Esse aí eu tenho, né? Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que o Anderson divulga lá. Maria, Espelho da Igreja. Ó. É muita coisa, viu, gente? Muita coisa. Ó, dia 22 vou rezar, viu, Tiago? Seu aniversário, né? A Lumen Gentium, né? O último capítulo que trata sobre Nossa Senhora também é muito bom, realmente. Tem algumas encíclicas muito boas também, né? Redemptoris Mater, que eu citei no início da live, né? O Papa Paulo VI tem Marialis Culto, que eu gosto muito. Tem uma também, esqueci o nome agora, né? Que eu sou muito péssimo em latim. Mas é em cima daquela do Surgir um Grande Sinal, né? Então ele também fala muitas coisas riquíssimas, belíssimas, né? Inclusive existe até, tem como comprar um livro que vem, se eu não estou enganado, todas as encíclicas do Papa Paulo VI sobre Nossa Senhora, que é extremamente bonito, né? Precisamos rezar o rosário juntos, o que acha? Seria ótimo, né? A gente poderia tentar marcar aí um dia para a gente estar fazendo a oração do Santo Rosário, né?
Tá bom, meu povo? Então eu vou ter que encerrar a live agora também, até porque eu tô fazendo o exercício aí para me consagrar, né? Não consegui me consagrar em dia 8 de dezembro, devido às complicações que eu tive aí na área da saúde, então eu vou renovar agora e depois em dezembro vou renovar de novo, né? Ah, Maria, pode, ó, São Luís fala renovar pelo menos uma vez por ano, né? Então, uma vez por ano é o mínimo, né? E aí, mas é para que não ficasse um ano sem se consagrar, então depois em dezembro eu faço de novo, né? Que é a data que eu fiz a consagração e sempre renovo, né? Padre Pio diz, dai-me 1 milhão de pessoas que rezam o rosário e salvarei o mundo, né? O Papa, na verdade não foi Padre Pio, né? Foi o Papa, acho que foi o Papa Pio XII que falou isso, ou foi Pio X, um dos dois, né? Dai-me um exército que reza o rosário e salvarei o mundo, né? Mas é extraordinária essa frase. Tá bom? Gratidão, obrigado você que esteve aqui comigo e fica atento aí nas nossas redes sociais para ficar sabendo quando vai ter live lá no canal no YouTube, quando vai ter live aqui também, tá bom? E a live vai ficar salva. Se você quiser compartilhar com outras pessoas também, aí você pode depois compartilhar ou marcar algum consagrado ou alguém que tem no coração um desejo de conhecer mais sobre Nossa Senhora, tá bom? E vão rezando que vai vir surpresas aí para frente, né? Eu tô me organizando, me preparando para um curso de Mariologia, viu? Então logo logo vocês vão ver a gente anunciando aqui. Você que quiser fazer um curso de Mariologia, tá bom? A gente vai estar colocando aí nesse curso de Mariologia quase 18 anos de estudo sobre Nossa Senhora, né? Mas vai ser avisado aí mais para frente, tá bom? Deus abençoe, um abraço, muito obrigado. Hélio, precisa o padre assinar a consagração toda vez que renova? Não precisa não, tá bom? Faz com padre, se não tiver padre pode até também fazer sem padre, né? Graças a Deus, porque tem lugar que infelizmente não aceitam, né? E então é importante ter um padre, sim, mas se também não tiver um padre, isso também não invalida a nossa consagração, tá bom? Ó, fico feliz o povo colocando aqui, ó, eu quero, amém. Tá bom? Então aguarda aí, eu já tô conversando, né? Com o pessoal aí que vai estar ajudando, né? Porque tem um pessoal que trabalha aí com essa parte para lançar o curso, né? Que vai fazer todos os desenvolvimentos e eu vou cuidar da parte de gravar os vídeos, né? Enfim, fazer as postagens aqui. Mas vai ser bom, né? Muito tempo o pessoal me cobrava, me pedia isso, né? E eu sempre empurrando, demorando, mas agora vem, viu? Agora vai vir com a graça de Deus. Tá bom, irmãos? Obrigado mais uma vez, boa noite e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando nas mãos de Nossa Senhora, né? Tudo aquilo que nós falamos nesta noite, tudo aquilo que nós tratamos nesta noite, que tudo seja para a maior glória de Deus e para a maior glória da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hélio faz uma live falando sobre ser consagrado, porque muitas vezes as pessoas têm que falar. Vamos organizar assim. Boa noite, não Deus, para acompanhar. Nilton vai ficar salva, tá bom? A live vai ficar salva aí. Então é isso, até a próxima. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Santa noite para todos. Até a próxima, se Deus quiser.